Nessa videoaula nós vamos falar então sobre esse gráfico clássico, que é sobre o metabolismo de carboidratos e gorduras durante o exercício. Então a gente percebe que à medida que aumenta a intensidade, vai diminuindo a participação percentual de gorduras na produção de energia, produção de ATP no músculo esquelético, produção de energia para manter a contração muscular durante o exercício, e vai aumentando a participação de carboidratos. Então, esse em termos percentuais aqui está em relação ao VO2 máximo, significa que aqui vai aumentando a intensidade do exercício, poderia ser um teste progressivo aqui, ou só para mostrar como a seleção do substrato, a participação de cada substrato energético depende da intensidade do exercício. Então, à medida que aumenta a intensidade, vai aumentando a participação de carboidratos e diminuindo a participação percentual em gorduras. E aqui ao contrário ocorre, que aumenta o tempo, aumenta a participação de gorduras e diminui a participação de carboidratos. Então, se eu fizer aí nos primeiros minutos de exercício, até que ajuste a mobilização de gordura do tecido adiposo, corrente sanguínea, fazer ele chegar até o músculo, entrar no músculo e começar a ser metabolizado dentro da mitocôndria, tem um tempo para estabilizar também o fluxo sanguíneo muscular, enfim. E como o glicogênio aqui está prontamente disponível dentro do músculo esquelético, ou o músculo está captando glicose sanguínea, eu já tenho ele prontamente disponível, e aí ele passa a ser, nos minutos iniciais de exercício, aí, predominante. No entanto, à medida que o tempo vai passando, eu vou diminuindo a participação percentual de carboidratos e aumentando a participação percentual de gorduras no metabolismo durante o exercício. Então aqui nós temos dois gráficos, vou voltar aqui, dois gráficos bem comportamento parecido, só que distintos. Só que aumenta carboidrato e aqui aumenta a gordura. Só nos mostra então que a carboidrato é a fonte mais potente. Ela consegue liberar energia de uma forma muito mais rápida pela glicólise do que pelo metabolismo, pela glicólise aeróbia e anaeróbia aqui. Mesmo o carboidrato indo até o final da via, a gente consegue quebrar ele mais rápido. O ciclo inteiro de metabolismo do carboidrato é mais rápido do que o ciclo da gordura. Então, por isso que se eu aumento a intensidade, eu tenho que ter energia mais prontamente disponível. Numa taxa maior de liberação de energia, eu preciso de mais carboidrato. E aí eu diminuo o percentual em relação à gordura. E aqui eu tenho o contrário. Então, à medida que eu aumento a duração do exercício, eu também vou tendo depressão dos estoques de glicogênio muscular, e também a glicose sanguínea tem que ser mantida, o músculo passa a captá-la, a gente ingere durante o exercício também suplementação, fonte de carboidrato, o fígado está mandando glicose para a corrente sanguínea para manter a glicemia, e o músculo está captando. No entanto, a gente não consegue manter por longas taxas taxas altas de liberação de energia durante muito tempo. Então, por isso que aqui a gente precisa aumentar o percentual de participação das gorduras, até porque as gorduras são uma fonte aí praticamente inesgotável, enquanto que o glicogênio muscular aqui e a glicose sanguínea, eles esgotam de forma muito mais rápida, porque também a capacidade de armazenamento do glicogênio em relação à gordura é muito menor. Só a gente pensar o quanto que a gente tem de gordura corporal e o quanto que a gente tem aqui de glicogênio muscular. Então esses dois gráficos são bem clássicos e eles levam a alguma confusão em termos de emagrecimento. Por isso que nos leva a crer que, olhando esse gráfico, existia aquele pensamento mais antigo de que
pelo fato de aumentar o percentual de participação de gorduras com o aumento da duração, pensava-se que para a gente, uma única forma de emagrecimento, a melhor forma de aplicar um programa de exercício físico focado no emagrecimento seria baixa intensidade ou moderada intensidade e longa duração. Aqui nós vemos então, aumentando a intensidade, o quanto que cada fonte energética participa da produção total de energia para cada intensidade de exercício, cada situação. Aqui é 25% do consumo máximo de oxigênio, aqui o quanto que os triglicerídeos musculares participam nessa intensidade de exercício. Aqui os ácidos graxos plasmáticos, o quanto que eles participam, a glicose plasmática e aqui o glicogênio muscular. A gente vê então que não tem tanta demanda de glicogênio muscular porque a intensidade é muito baixa, então daria para manter aí com os ácidos graxos livres, em termos percentuais, né? Aqui a gente tem a 65% do VO2 máximo já tem uma maior demanda de glicogênio muscular, um pouco maior a demanda de glicose sanguínea e diminui aí a demanda em relação à baixa intensidade, diminui a demanda, quer dizer, em relação à baixa intensidade para ácidos graxos livres. Então, aumenta a participação de carboidratos. E aqui os triglicerídeos musculares aumentam a participação também, porque eles estão prontamente disponíveis, eles já estão perto da mitocôndria, e aí é muito mais fácil para oxidar, transformar ácido graxo e oxidar. E aqui 85% do consumo máximo de oxigênio tem uma participação muito maior de glicogênio muscular, porque precisa de energia muito rápida, de forma muito rápida. Glicose plasmática praticamente se mantém estável ali, em relação à intensidade anterior, diminui a demanda a partir dos ácidos graxos livres, plasmáticos e também dos triglicerídeos musculares. Então eu preciso muito de glicogênio muscular aqui nessa intensidades mais altas de exercício. Aqui o quanto que aumentando o tempo, tá aí, não aumenta mais, aqui aumenta o tempo. E de acordo com o decorrer do tempo, qual é o comportamento de cada substrato energético em termos de participação na produção total de energia. Aqui nós temos então momentos iniciais, no decorrer aí do exercício até 4 horas, um exemplo bem esdrúxulo, só para demonstrar como que aconteceria. Diminui então a participação do glicogênio muscular, até porque ele vai acabando. A glicose sanguínea a gente tenta manter estabilizada, mas ela tende a diminuir também ou ficar inalterada, porque o fígado está sempre mandando glicogênio hepático sendo quebrado constantemente para manter a glicemia, e aí aumenta aí a participação de ácidos graxos livres plasmáticos e triglicerídeos musculares à medida que aumenta a intensidade, a duração aqui do exercício. Bom, o que importa para o emagrecimento e o que deixa muitas dúvidas também, e que essa figura salienta muito bem para você não esquecer nunca mais, é que não importa o percentual de determinado substrato energético em cada situação. O que importa é o gasto calórico total da atividade e o gasto calórico total que foi derivado da gordura para o emagrecimento. Então nós vemos aqui que um exercício de baixa intensidade, a mais ou menos 3,8 milhas por hora, uma caminhada, ele gerou aí um gasto calórico total de 240 quilocalorias, e sendo que 41% da energia foi derivada da gordura. Então, um percentual elevado aqui de gordura, só que em termos de gasto total foi de 96 calorias e 144 calorias de carboidratos, aqui 59%. Nessa situação aqui de um exercício de alta intensidade, de uma duração menor até,
o gasto calórico total foi de 450 calorias, então bem maior, quase o dobro aí, o gasto calórico total, porque aumentou a intensidade. Aumentou a participação de carboidratos, tá? Então poder-se-ia pensar que aqui depleta muito carboidrato, então o percentual de gordura oxidada é menor. No entanto, esquecendo aqui percentuais, a quantidade de calorias total foi maior nessa situação em relação à anterior, ou quase igual, só que com menos tempo, porque esse aqui foi realizado em alta intensidade. E aqui o gasto calórico total foi muito maior. Então, para o emagrecimento, se nós formos pegar um somatório de esforços aqui, somatório de situações semelhantes a essa ao longo de 1 ano, 2 anos, a diferença aqui na caloria vai fazer diferença na perda de gordura no final de 1 ano, 2 anos. Então só mostra aqui que não importa o percentual de energia que foi derivado da gordura, e sim o gasto calórico total que é derivado da gordura. O quanto que a gente utiliza, o quanto que aquela caloria gasta teve que utilizar a gordura. Né? Lembrando então aqui 24%, que 41%, aqui a porcentagem é maior. No entanto aqui o gasto calórico total a partir da gordura foi maior. Na próxima aula eu vou dar um exemplo bem prático para você entender de uma vez por todas como que o exercício, o que importa é o gasto calórico total no emagrecimento.